O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que quando houver atraso no pagamento de um financiamento imobiliário, os bancos podem tomar, sem decisão judicial, o imóvel do devedor. Que coisa, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir até aqui ao vivo agora com o Ivan Lemos, para que ele possa nos trazer informações importantes, porque o que a gente quer saber, Ivan, é importante também que as pessoas fiquem atentas a partir de agora ao financiar um imóvel, não é? O que eu quero saber também, viu, Ivan, e se isso vale para os imóveis já a partir de que já foram financiados, que já estão em curso, ou se são para os novos financiamentos. Mesmo assim, uma decisão que coloca em xeque os mutuários, né? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia. Vale para todos os imóveis, os que já estão financiados e os que vão ser financiados a partir de agora. Na verdade, isso já acontecia. O que fica a partir de agora é que o Supremo definiu que essa decisão é constitucional, esse processo é constitucional. E por isso, essa decisão agora encurta esse trâmite judicial para que o banco retome esses imóveis em caso de atraso no parcelamento. Eu vou conversar aqui com o advogado Antônio Lima, que tem mais informações sobre esse assunto. Antônio, muito bom dia para você. Nesse caso, isso já acontecia com a alienação fiduciária, não é isso? Isso. Bom dia, Ivan. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Antônio. Realmente, esse procedimento de retomada do imóvel sem uma decisão judicial, ele já é previsto desde 1997, com a chamada Lei da Alienação Fiduciária. Nada mais é do que, quando há um empréstimo bancário para aquisição de um financiamento imobiliário, ele dá aquele imóvel como garantia. E aí, no caso de atraso de pagamento das parcelas, há sim a existência da garantia da alienação e ele vai, via cartório, receber uma notificação. Então, o que o Supremo ontem fez, na verdade, foi dizer, olha, a lei é sim constitucional. A lei, ela preenche os requisitos e está enquadrada dentro da formalidade, dentro da nossa Constituição Federal. Agora, o que pode ainda existir é alguma nulidade ou alguma falta de formalidade na execução da lei. Como, por exemplo, é sabido que, com o atraso, o prazo estabelecido para fazer essa notificação do devedor, ele consta dentro do contrato. Vamos trabalhar aqui com o exemplo de 3 meses de atraso. Então, o mutuário, por exemplo, atrasa a sua parcela em 3 meses, o banco, a instituição financeira, manda para o cartório notificar aquele devedor e ele tem apenas 15 dias para fazer o pagamento. Então, o prazo é muito curto. A orientação é que realmente não se atrase. Por quê? Se dentro desses 15 dias não houver o pagamento, aí sim ele vai perder o imóvel. Na prática, então, encurta-se esse tempo para que o banco consiga reaver esse imóvel no caso de não pagamento, de atraso no pagamento. Encurtem muito, Ivan, porque o prazo ele é muito reduzido, ou seja, são 15 dias apenas que o mutuário tem para fazer o pagamento do débito. Então, se dentro deste prazo ele não efetivar, o banco faz a chamada consolidação de propriedade. O que é isso? Aquela propriedade volta ao acervo patrimonial da instituição bancária. E aí sim vão seguir os próximos passos, os quais são, ele tem 30 dias para marcar o primeiro leilão e logo em seguida 60 para o segundo leilão. Ninguém arrematando, esse imóvel fica à disposição de venda direta. E caso ele seja vendido no leilão, ou até mesmo em venda direta, o antigo mutuário permanecendo naquele imóvel, o novo adquirente é que vai ter as despesas para ingressar judicialmente e retirar aquele antigo mutuário do imóvel. Então, é bastante cautelar, é necessário que as pessoas que façam financiamento fiquem atentos a isso. E, principalmente também, em caso de atraso, é importante negociar com esse banco antes que isso vire um processo. Perfeito. Assim que entrar em inadimplência, procure fazer uma negociação administrativa com o banco. Inclusive, quando você receber essa correspondência, aí já evita qualquer trâmite, você fica até impedido. Nada impede que você venha a juízo e discuta aquela formalidade, ou seja, se realmente a instituição bancária seguiu a linha mestra dessa lei de alienação fiduciária. Mas, em caso de inadimplência, procure imediatamente a instituição e tente compor
um acordo, nem que seja pegar aquelas prestações, colocar no saldo devedor, fazer um refinanciamento desse débito junto à instituição bancária. Existem meios, a própria instituição bancária tem condições de ofertar isso, e se nada lhe for concedido administrativamente, antes de ser deflagrada essa alienação, procure um advogado de confiança para judicializar a questão. Na questão desses financiamentos, se por um acaso o banco conseguir tomar esse imóvel do cliente e esse imóvel for a leilão, ele consegue reaver alguma parte do valor em processo ou não? Sim, de acordo com a legislação, quando o imóvel vai a leilão, todos os custos nele inseridos, como a taxa do leiloeiro, as despesas cartorárias, tudo será somado, acrescido na questão do saldo devedor. E aí, no encontro de contas entre o valor pago e o valor arrematado pelo imóvel, havendo valores a serem devolvidos, esses valores têm que ser restituídos ao antigo mutuário. Isso, na prática, praticamente ninguém vê muito acontecer, até porque, quando o imóvel ele vai a leilão, ele vai o valor do saldo devedor. Na primeira praça. Já na segunda, ele vai pelo um preço de mercado. Então, quando isso acontece, pouco se tem a ser devolvido, mas a própria legislação garante o direito de devolução na existência de saldo a ser devolvido para o antigo mutuário. Importante também para evitar esse problema é a pessoa ali estar atenta a que valor ela pode pagar para já evitar esses problemas jurídicos no futuro. Perfeito. Um planejamento familiar relacionado à habitação é muito importante, Ivan. E praticamente ninguém faz. Às vezes a pessoa compra um imóvel por impulso, né? Naquele momento e tal, ele vai lá e compra um imóvel e não faz esse planejamento. É necessário ter em mente que você tem que ter uma prestação compatível com sua renda familiar. É necessário que você também tenha em mente para não estar agregando, juntando renda de outras pessoas para aumentar o seu score e até mesmo ter permissão para você fazer o financiamento. Por quê? Porque isso vai dificultar lá no final. E pode sim. Lembrando que um financiamento é de longo prazo e se você se perder nesse caminho, você pode perder o imóvel. Tem que pensar no futuro. Antônio, muito obrigado pelos esclarecimentos ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, fica a informação importante que a partir de agora é constitucional e os bancos podem tomar os imóveis em caso de financiamento atrasado sem autorização da Justiça. Eu volto com você, Wilson. Muito bem. Ô, Ivan, quero aproveitar e dar os parabéns ao doutor Antônio Lima pelas excelentes informações, bastante didáticas para a gente entender, não é? Eu não sei se ele está conseguindo ouvir, mas acho que o doutor Antônio estava com um ponto, mas o ponto acabou cedendo ali. Ele vai estar com um ponto, mas você pode passar para ele, Ivan. Pode colocar o ponto aí, a gente está ao vivo. Acontece tranquilamente. Pode colocar o ponto no doutor Antônio. Ah, é? Bom. Agora já colocaram, doutor, vamos lá, dá para a gente colocar. É ao vivo, acontece ao vivo, a gente está ao vivo e é assim que acontece. Muito bem, agora eles estão com o nosso contato aí, muito bem. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta que é muito importante. Por exemplo, as pessoas que já têm o seu financiamento, em quanto tempo fica essas parcelas? Tem parcelas, por exemplo, de até um dia, né? A parcela de um dia, né, Ivan? Passa para ele até de um dia, a pessoa atrasou um dia, já perde então o imóvel. Como é que a pessoa pode saber? A partir dos novos contratos, já vem especificando os detalhes de quanto tempo, então, seria para essa execução, né? Mas aí os contratos que já estão vigentes, como é que você sabe quanto tempo de parcela você pode atrasar ou não? Boa tarde. Wilson, geralmente no próprio contrato, no esboço de contrato, existe uma cláusula contratual que especifica o tempo que se dá a inadimplência. E lá pode constar 30, 60 ou 90 dias. Então, geralmente, o que é que se acontece? Que só levam esse contrato à execução a partir do terceiro mês. Antes disso, a própria instituição já manda notificações para o devedor, já chama, às vezes, o devedor na instituição bancária para tentar negociar. E isso é de vital importância para que ele tenha ciência de cada passo que está acontecendo. Bem como, ultrapassado esses 90 dias, quando o cartório notificado tem que estar expresso na notificação o prazo de 15 dias para o pagamento e o valor do débito. Então, se não tiver escrito lá o valor do débito, isso já está
irregular de acordo com a lei de alienação fiduciária. Então, o que vai definir são os contratos, tanto para esses novos contratos, como já existem os contratos antigos. Então, por exemplo, se o mutuário tem um contrato antigo de 5, 6 anos atrás, e lá consta que são apenas 60 dias, então está valendo apenas os 60 dias. Se tiver por 30, infelizmente, a partir do 30º dia ele está inadimplente. Mas, em regra, se estabelece 3 meses. Ok, só para a Então, gente... isso vale o que está no contrato, tanto para os mais antigos e tanto os mais novos. Wilson, mais alguma pergunta? Sim, é só para a gente concluir, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes têm o seu planejamento, mas perdeu o emprego ou se descuidou ali nas finanças com doenças na família, por exemplo, doutor Antony. E aí, por exemplo, esses financiamentos têm seguros, que já estão embutidos nisso. Esse seguro, então, vai dar essa tranquilidade para essas pessoas que não conseguiram pagar essas mensalidades. É importante isso, né, doutor Antony? Só tem uma situação, Wilson, que existe o seguro para caso de demissão, tá? Para caso de perda de emprego, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Então, ele é o único que contempla um seguro chamado Fungab, e esse seguro, a pessoa entrando em desemprego, está desempregado, ele deve procurar a instituição bancária, fazer um requerimento, levar sua carteira profissional, fazer um requerimento solicitando a suspensão do pagamento das suas parcelas. Então, logo ele retorne a ter o seu emprego, ele vai lá e pede para retornar o pagamento das mesmas. Os demais financiamentos, recursos normais, financiamento normal, de médio, de longo prazo, financiamento para média renda ou alta renda, ele só tem apenas 2 seguros: seguro de morte ou invalidez permanente e seguro de danos físicos no imóvel. Então, tem que ficar atento ainda a que, se aquela pessoa perde o emprego, mas ele não está ligado àquele programa habitacional Minha Casa Minha Vida, possivelmente ele vai perder o imóvel se ele não agir, se ele não procurar o agente financeiro e solicitar a suspensão do pagamento das parcelas. Nesse caso em que a pessoa está desempregada, durante esse período que não está sendo feito o pagamento, corre juros também? Sim, o que é que acontece? Geralmente ela coloca todo o período que está em aberto no saldo devedor, não há o pagamento das parcelas. Mas, claro, quando houver a reativação desse contrato, é feita a nova formatação do valor da prestação. Então, é necessário ficar atento a isso e ler também o contrato. E, no caso de dúvida, realmente, procura um advogado de confiança, um advogado especializado, que ele vai apontar os caminhos para que você não venha a perder seu imóvel. Obrigado, Antony. Wilson. Informações esclarecidas. Sempre ficar de olho no que está escrito lá no contrato, para não dar nenhum mole em relação ao financiamento da casa própria.